ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Aí Cast, que é o nosso podcast aqui da Empreende Aí, que é uma escola de negócios voltada para empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. Essa temporada é especial porque é uma temporada comemorativa dos nossos 10 anos de história. Eu sou o Luiz Coelho, sou um dos fundadores da Empreende Aí e estou aqui junto com a Jennifer. Boa, Luiz. Muito prazer, pessoal. Também sou Jennifer Rodrigues, uma das sócias fundadoras da Empreende Aí. E a gente está aqui nessa rodada, nessa temporada do nosso Empreende Aí Cast, com convidados de peso para discutir sobre pautas aí do ecossistema empreendedor. E a gente tem um encontro marcado, não é isso, Luiz? Sempre às terças-feiras, às 19 horas, um novo episódio. E aí vocês podem se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar também com os conhecidos, amigos, outros empreendedores, para fazer essa informação chegar mais longe, não é isso, Luiz? É isso aí. Aqui a ideia é que a gente possa conversar com pessoas que estejam envolvidas no dia a dia, trabalhando pelos empreendedores. E hoje a gente tem uma convidada que é muito especial. E a Jenny vai falar um pouquinho mais sobre ela e daqui a pouco a câmera foca nela para vocês verem quem é. Pois é, uma parceirona de longa data aqui da Empreende Aí, né? A Júlia, que ela é head do Instituto Stone, também um parceiro antigo da Empreende Aí, importantíssimo dentro da nossa trajetória. Ela lidera, né, iniciativas que apoiam empreendedores que promovem a inclusão. E tem uma trajetória dedicada, né, à educação, ao impacto social. E eu fiquei sabendo que sua mãe tá empolgada e na expectativa de assistir esse episódio, é mesmo? Basicamente, a mãe tá na TV. Muito bom. Seja bem-vinda, Ju. Prazer recebê-la aqui. Espero que a gente tenha um papo aí gostoso, tranquilo e leve, como sempre foi a nossa parceria. Obrigada, Jenny. Obrigada, Luiz. Tô feliz de estar aqui para trocar com vocês hoje. Muito bom. Boa, Ju. Acho que antes da gente começar as perguntas, se apresenta, conta um pouco mais sobre você, sobre quem é a Ju. Manda bala, tá contigo. Maravilha. Bom, sou Ana Júlia, todo mundo me conhece como Ana Ju ou Júlia. E eu tenho 30 anos, sou administradora. Estou há 3 anos aqui na Stone, agora sendo a coordenadora do Instituto, head do Instituto. E falando um pouco de mim, acho que quando eu fui cursar administração, eu odiava que dissessem que administrador não sabe o que quer, mas era um pouco da minha situação. Né? A gente ouve muito na faculdade, principalmente da galera que faz economia ou contabilidade, que acha que sabe o que quer. Advogado, psicólogo, nada contra, mas esse povo aí. E morria de raiva, mas era um pouquinho minha situação. Então, quando eu estava na faculdade, eu experimentei estágios em algumas das áreas que eu gostava. Trabalhei em startup, trabalhei em multinacional. E um dia, meio sem querer, eu caí num processo seletivo de estágio que era para uma organização do terceiro setor. E daquele dia em diante ficou muito claro para mim o que eu queria da minha vida. Gostei muito da proposta de uma administradora poder trabalhar no terceiro setor. E de lá para cá direcionei minha carreira para isso. Trabalhei em algumas organizações da ponta, né, que olham diretamente para os beneficiários. E há 3 anos vim aqui para o time de responsabilidade social, hoje o atual Instituto Stone. Olhando por essa perspectiva do que é um investidor social, então você ser uma empresa que olha para causas sociais, que se coloca como responsável na sociedade por promover pautas sociais, né? E tô super empolgada com essa continuidade da trajetória que vocês acompanharam bastante, né? Sobre o desenvolvimento, como que a gente se tornou um instituto. Mas desde sempre a gente olha para essas causas de educação e de inclusão produtiva e empreendedora. E nessa trajetória fui me apaixonando bastante por essas causas, me envolvendo bastante e também entendendo como que a Stone, enquanto negócio, consegue apoiar os empreendedores para terem mais sucesso, para conseguirem conquistar seus sonhos, para aumentarem a renda, para contratarem mais pessoas. Então, muito legal estar nesse lado em que a gente consegue misturar um pouco do que é o que o negócio tem a oferecer com uma causa completamente filantrópica. Boa. E, bom, você falou que tá no Instituto tem 3 anos, né? Conta um pouco pra gente como foi essa sua trajetória dentro do próprio Instituto. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.
entrei no Instituto como analista dentro dessa causa específica de educação empreendedora. Então, olhando para a inclusão produtiva e empreendedora. E quando eu cheguei, eu tinha 2 projetos muito próximos que eu acompanhava. Um deles era vocês e o outro era do Instituto da Providência, que é uma organização que fica ali no Rio de Janeiro e trabalha com empreendedores também. Antigo Banco da Providência. Antigo Banco da Providência, exatamente. Esse nome de banco deixava as coisas meio confusas, né? É um banco, é uma organização. O pessoal fez esse rebranding recentemente para instituto, deixar as coisas mais claras de que não são um banco. Boa. E acho que tem ido super bem, assim. E aí, eu fui evoluindo na carreira dentro do Instituto. Aos poucos, eu passei a olhar para outros projetos, para outras causas. E conhecendo um pouco mais sobre sinergia com o negócio. Vocês estavam super próximos quando a gente começou a pensar essa estratégia de sinergia com o negócio, né? Uma causa que eu gosto bastante, que para esse ano a gente tem pensado algumas novas frentes que me empolgam bastante também, trazendo novas pessoas para pensarem isso junto com a gente. E também olhando para projetos para educação de jovens talentos. Então, a gente tem uma carteira de organizações que são apoiadas em educação para jovens talentos. A gente começou olhando para um nicho muito específico, que é para altas habilidades, e foi expandindo aos pouquinhos, mas a gente continua olhando para esse pessoal que trabalha mais a causa de altas habilidades também. Conforme eu fui indo para uma posição um pouco mais estratégica, comecei a olhar um pouco mais para o que é a estratégia do Instituto em si, né? Então, não só os projetos que a gente apoia, como as bolinhas, mas o que é esse transversal, esse todo. E ano passado, com a fundação do Instituto em si, a gente sair para o mundo com esse nome Instituto Stone, deixar de ser uma área de responsabilidade social e se tornar uma entidade própria, a gente acabou olhando para o que é o desenvolvimento institucional das organizações como um todo. Entender a captação de recursos é sempre um tema difícil dentro do terceiro setor. Eu que já tinha passado por algumas ONGs, a gente sabe, né? É complicado, é sempre uma luta para a gente ter recurso. Então, a gente começou a pensar algumas estratégias para apoiar organizações em captação de recursos que são conectadas com o negócio também. Então, como que a gente consegue mobilizar colaboradores, funcionários, colaboradores, clientes dos nossos clientes, para que eles tenham esse envolvimento como cidadãos também, em doar tempo, doar imposto, doar recurso, para ser parte do que é a transformação que o terceiro setor faz no Brasil. Algumas dessas ideias ainda estão tomando forma, algumas a gente já consegue colocar para o mundo, está trazendo como possibilidades para organizações apoiadas como vocês, né? E a gente tem pensado também uma estratégia para monitoramento e avaliação dos projetos. Então, como que a gente se aproxima da academia, como que a gente tem muito bem desenhado nesses projetos o que são os indicadores, os dados para monitoramento, para a gente conseguir fazer avaliação de impacto. E esse ano devem sair algumas avaliações também que a gente está super empolgado para trazer para a rua. Boa, Ju. Muito legal ouvir a sua trajetória, porque a gente trocava muito de quando você estava como analista ali, né? Então é bem bacana ver essa sua evolução dentro do... Vou chamar de instituto. Você que não foi só no instituto, mas sendo aí a Regi no instituto. Então, parabéns. Acho que é uma trajetória muito, muito bacana. E que bacana, né, esse olhar sistêmico do Instituto, né, e também de pensar essas ações de inclusão em várias frentes, né, e aí vocês têm um grande foco em educação, inclusão produtiva, mas muitos desses empreendedores enfrentam desafios, né, em relação ao acesso a crédito, e aí pensando, né, nessas frentes, como que a gente pode ajudar a transformar, né, a vida desses pequenos empreendedores e como a Stone entende que apoiar esses empreendedores está no DNA da estratégia da empresa, se você puder contar um pouquinho, que eu acho que a gente tem alguns cases por aí, né? Com certeza. Acho que vocês já conhecem um pouco da trajetória, mas é bom poder trazer para o público que estiver assistindo aqui sobre a trajetória da Stone. Que a Stone nasceu lá em 2012, quando a gente ainda tinha um duopólio de maquininha.
E eu sempre falo que parece que a gente tá falando de um mundo tão, tão distante, quando a gente lembra que não tinha Pix, que a gente andava com nota na carteira, que a gente ia pra praia e não tinha o vendedor de mate com a maquininha lá, que tem acesso a 4G, enfim. Quem tinha maquininha, a gente tinha que perguntar se aquela maquininha aceitava o seu cartão especificamente ou não. Exatamente. Era tudo diferente, né? E lá em 2012, na época que a gente ainda tinha o duopólio, o pequeno empreendedor ele tinha pouco acesso a essa ferramenta de inclusão financeira que é o meio de pagamento, né? Então, quando o duopólio se quebrou, a Estônia estava pronta para entrar no mercado e ela entrou com uma estratégia de olhar para o pequeno empreendedor, esse empreendedor que ainda não era atendido pelo sistema na época. Então, a gente começou a pensar no que é essa necessidade do pequeno empreendedor, como que a gente consegue adaptar um produto de maquininha para que ele atenda uma pessoa que às vezes está vendendo na praia, ou que está fazendo alguma coisa para vender ali dentro da casa dela, que tem um espaço na casa dela que ela atende com cabeleireira, manicure, enfim, empreendedores menores em estágio mais inicial. E como que a gente saía de grandes centros também, porque as grandes capitais, as grandes cidades eram as que eram mais atendidas, o pessoal no interior não tinha tanto acesso à inclusão financeira, né? Essa foi a estratégia vencedora da Estônia, assim, a gente em 6 anos conseguiu abrir capital na Bolsa de Nova York, de tanto que deu certo, né? Então, essa é meio que o DNA da Estônia desde o princípio, de colocar o cliente, esse empreendedor, como centro de tudo que a gente faz. E a gente, desde muito cedo, entendeu que a gente tinha uma responsabilidade com a sociedade. Tudo começou de uma forma mais orgânica, então com os sócios, os líderes ali do negócio se organizando para fazer doações na pessoa física, ou entender quais eram as possibilidades de renúncia fiscal para dentro da empresa, mobilizando todo mundo do time para ser voluntário, participar das organizações que eles apoiavam. Mas chegou um momento em que a gente foi entendendo que era importante institucionalizar essas ações de responsabilidade social. E a gente já tinha algumas apoiadas que eram para educação de jovens talentos. E a gente está olhando muito para uma galerinha de ensino fundamental 2, ensino médio, um outro público, né? Uhum. Mas a gente sentou para pensar uma estratégia de responsabilidade social e não tinha nada mais óbvio gritando na cara de todo mundo, assim, de que inclusão produtiva era uma coisa que tinha muito a ver com a Estônia. Uhum. Então, o mesmo movimento que a Estônia fez quando entrou para o mercado, de olhar para o pequeno, olhar para o empreendedor que ainda não estava sendo atendido, a gente entendeu que era justo fazer quando olhasse para a responsabilidade social. Então, a gente tem um empreendedor pequeno, às vezes com faturamento ali perto de 10, 15 mil, ainda está dentro de uma faixa do considerado pequeno, né? Só que a gente tem o nano, a gente tem o micro, a gente tem o autônomo, a gente tem aquela pessoa que está no começo da trajetória e às vezes ainda nem se enxerga como empreendedor. Acha que está fazendo um bico, está sobrevivendo. E sim, está sobrevivendo. Sim. Mas também está correndo atrás do próprio sonho, de ser o próprio chefe, de ter o próprio negócio. Então, a gente decidiu olhar para essas pessoas que têm esse sonho de empreender quando a gente fizesse projetos sociais de inclusão produtiva. Então, não sei se respondi a resposta, mas está mais ou menos aí, sobre a estratégia de educação, inclusão produtiva e como que isso se conecta com o DNA do que a gente faz. E acho que para dentro da Estônia era um processo bem natural mesmo, né? Escolher pequenos empreendedores para trabalhar por essa trajetória, tudo que tem, pelo pequeno empreendedor ser o cliente também da Estônia. Então, acho que nesse sentido dá uma facilitada. Tem algumas empresas que têm um outro processo, porque não é tão diretamente ligado ao negócio, né? Então, acho que tem uma vantagem já estratégica e uma vantagem vocacional, assim, também, de trabalhar com o pequeno empreendedor, né? Muito bom. Super. E também tem uma conexão, assim, do quanto que, enquanto filantropia, a gente gera valor para o negócio, tem essa conexão natural, mas o quanto que a gente consegue também aproveitar a estrutura de um negócio do tamanho da Estônia em favor de projetos que entram naquela categoria de filantropia, projetos que têm um caráter mais social, né? Uhum. A Estônia, como negócio, ela já tem um impacto social reconhecido, assim. A gente tem alguns estudos que a gente rodou nos últimos anos sobre o impacto que a gente tem na renda do pequeno empreendedor quando a gente chega em cidades com IDH menor. Então, o impacto da inclusão financeira, de fato, quando a gente chega nessa cidade, sabe? São algumas hipóteses que a gente ainda está explorando, mas a gente tem alguns cheirinhos legais de qual é o impacto social da Estônia como um todo. E acaba sendo muito natural a gente conectar os nossos projetos filantrópicos a esse impacto que já existe, sabe? Uhum.
quando a gente começa a conectar com o negócio, a gente vai vendo diversas possibilidades. Então, a gente, inclusive com vocês, Sim. já trouxe produtos com condições especiais para os alunos, a gente já colocou alguns especialistas do negócio para mentorarem empreendedores, a gente já conseguiu trazer workshops de educação financeira, de marketing digital, que são assuntos que a gente lida todo dia dentro do negócio e a gente consegue colocar uma pessoa que está há 15 anos no mercado, bastante tempo, para resolver um problema específico daquele empreendedor que está cursando um curso do Empreende Aí, né? Então, por ser uma coisa que é muito natural do negócio, a gente consegue fazer essas conexões que são benéficas pra gente em projetos sociais. Sim. Mas que quando a gente vai olhando para quem é aquele colaborador que entrou como um mentor ou alguma coisa do gênero, ele se aproxima do dia a dia do empreendedor e aquilo traz um entendimento de o que é esse dia a dia, onde que tá apertando o calo, né? Para que a gente volte para casa e também consiga melhorar o produto, melhorar o atendimento, tá sempre mais próximo da nossa razão, como a gente chama, né, do cliente. Não, isso é demais, porque acho que eu vou fazer um disclaimer e volto no que eu ia falar. A gente faz estratégia de mobilização de voluntariado com várias empresas de vários setores, de vários lugares. Mas o que Stone faz enquanto mobilização de voluntariado é assim... Impressionante, absurdo de impressionante, porque vem muita gente interessada e aí tem voluntário para avaliar pitch, tem voluntário para ser mentor dos empreendedores, tem voluntário que vai no encerramento das aulas que a gente faz. E a empolgação deles, a quantidade que eles aparecem, a dedicação deles durante os projetos é algo realmente muito difícil de ver no voluntariado de uma forma geral. Então, acho que deve ser porque está na cultura da empresa, acho que desde os fundadores, quando eles tinham ali os projetos pessoais deles, né? Então, isso é muito, muito bacana de ver. E realmente é um ganho gigantesco para os empreendedores, quando a gente consegue levar as pessoas realmente empolgadas. E acho que tem uma devolutiva também para a Stone nisso, que é esse contato com o cliente, né? Então, todas as áreas conseguem ter esse contato com o cliente, conseguem ter um feedback ali desse empreendedor de uma forma muito rápida, aí conseguem pensar em inovação, melhoria de produto. Então, eu gosto muito quando acontece isso no projeto, porque vira um ganho pro empreendedor e vira um ganho pra empresa. E pra gente esse é o melhor dos mundos, porque a gente tá entre esses dois universos, né? Entre levar um resultado interessante pra empresa e, obviamente, um resultado de melhoria de faturamento, de melhoria do negócio pro empreendedor. Então, quando a gente junta essas duas coisas, é o melhor dos mundos, assim, pra gente. A gente sempre fica muito feliz. Você atende a vocação dos dois lados, né? Exato. O mundo perfeito. Exato. Bom, e ia comentar também sobre isso, né? Muito impressionante mesmo de ver Sim. esse engajamento e a energia, né? A disposição deles em participarem, assim, a resposta muito rápida, né? A tudo que a gente articulou, enfim, acho que isso é algo mesmo impressionante para a gente se inspirar, né? Trocar umas figurinhas depois, né? Mas olhando um pouquinho aqui para as nossas formações, né? Grande parte, Ju, são mulheres, né? E a gente percebe que muitas delas enfrentam dificuldades em relação ao acesso à formação também, né? E, sobretudo, para conciliar com as atividades de casa, as responsabilidades familiares, muitas mães solos buscando uma complementação de renda, né, gerando ali fontes de receita mesmo para poder trazer essa estrutura para casa. E aí, assim, muito olhando do seu ponto de vista e entendendo a realidade do Instituto, né, como que você enxerga esse cenário e, na sua opinião, o que a gente pode fazer para essa mudança acontecer, né, lá na ponta, olhando para essas empreendedoras que precisam de qualificação, mas tem N coisas para darem conta, né, assim como todas as mulheres também temos, né, essa situação de dividir várias jornadas no mesmo dia. Você também está se preparando para ser mãe, né? Então, um processo também, né, de transformação enquanto mulher. Então, como que você enxerga, né, esse contexto da educação voltada para mulheres, assim, e em meio a esses desafios, né? Boa. Acho que olhando para o que é esse perfil de empreendedor que a gente costuma lidar no Instituto Stone, é o perfil que a gente mais vê. Mulheres que estão buscando flexibilidade, estão buscando ter a sua própria renda. Mesmo quando a gente trabalha com projetos que a gente não coloca um recorte específico, esse é o perfil que sai. É interessante, porque esse ano a gente está com um projeto com vocês que olha para mulheres e a culinária afro-brasileira, né, aqui na cidade de São Paulo. Mulheres negras da gastronomia. A gente tem esses 3 recortes, né? O nicho do negócio, gênero e raça. Então, a gente tem esse projeto.
O Instituto da Providência, que é um outro grande parceiro de longa data que a gente tem, na atuação deles no Rio de Janeiro, olha exclusivamente para mulheres. E a gente começou a expandir a metodologia deles a nível Brasil, em parceria, ali em 2021. A gente chegou a 8 estados, mais ou menos 40 cidades, com outras organizações parceiras. E nesse projeto específico, como a gente não sabia como que ia ser a replicação da metodologia em outras localidades, né, a gente não colocou nenhum recorte. Tinha só um recorte de renda, de a gente entender qual era o perfil de renda para entrar num programa de inclusão produtiva, né? Uhum. E mesmo sem colocar nenhum recorte, a gente teve um perfil de 91% mulheres durante o programa todo, né? Era 91% mulheres, a gente chegava a mais ou menos uns 70% de pretos e pardos. Então, a gente vê que esses recortes, eles estão muito associados ao que é essa necessidade de inclusão produtiva pelo histórico que a gente tem. Sim. De construção de país, de construção de sociedade, né? E o que a gente costuma ouvir muito quando a gente vai para a ponta, a gente vai conversar com as pessoas que fazem parte dos nossos programas, tem muito a ver com essa trajetória de maternidade ou de você estar num relacionamento que não é exatamente o que você esperava. Você está buscando uma liberdade financeira, de alguma forma. Você conseguir ter flexibilidade para lidar com dupla, tripla jornada. Então, acho que tem muitas questões envolvidas. A gente sempre fica se questionando, pensando nas estratégias dos programas, até onde a gente consegue entrar, porque é um negócio tão estrutural, é um negócio Sim. tão profundo. E a gente entende que colocando formação socioemocional, né, de você fortalecer a sua rede de apoio, você fortalecer a sua autoestima, ter esse resgate de entender o seu valor, o seu propósito, por que você quer fazer aquilo que você está se propondo no seu empreendimento, fortalecer isso dentro de você. E aí, em seguida, vir uma formação empreendedora, uma formação técnica que te ajude a aprimorar no seu negócio. É o que a gente tem visto que dá um resultado muito bacana. E aí a gente consegue ter uma jornada que para a mulher ela é mais flexível, dá mais conta de a gente ir trabalhando, que são essas várias jornadas que a gente lida, né? Enquanto a gente não consegue só resetar o mundo, ao mesmo tempo em que você vai encontrando um motivo para seguir, né? As coisas vão dando certo, vão melhorando um pouco, você vai conseguindo ter ali a sua reserva financeira, separar o seu tempo no dia a dia para você estar um pouco com seu filho, um pouco no negócio, um pouco se dedicando para a sua vida pessoal, para cuidar de você mesma. Então, dentro do que a gente entende que é o nosso papel aqui em investimento social, de inclusão produtiva, inclusão de empreendedores, essa fórmula tem dado bastante certo. Fundamental essa rede de apoio, né? A gente lida com muitas questões também com as empreendedoras, né? Compartilhamos, né, desses desafios de pensar programas em projetos que possam dar conta, né, dessas realidades, mas sem dúvida esse processo de autoconhecimento e também, né, estimular essa rede de apoio e promover, né, essa emancipação das mulheres é fundamental, né? Então a gente comentou em alguns episódios anteriores, né, que era muito comum a gente ouvir o relato de mulheres dizendo que estavam se separando, né, durante o curso, e a gente ficou preocupado, nossa, estou causando aqui divórcios, mas é muito nesse lugar da mulher se empoderando, vendo o seu valor e o quanto que ela não precisa depender de ninguém, né, para poder seguir adiante, né? Então é um contexto assim bem impactante para nós e que mostra o resultado do trabalho. Quando a gente fala em transformar vidas, é literalmente assim cada detalhe, e da gente poder promover, né, esse espaço para ela ser quem ela é, né? Então acho que pensar programas e que são, né, a grande maioria dos empreendedores são mulheres, né? Então nos nossos programas também elas são a maioria sempre. Então acho que pensar e adaptar formações considerando tudo isso é extremamente importante para que ela consiga seguir na jornada, né? A gente sabe que muitas desistem no processo, mas eu acho que é isso, né? É uma ação contínua para a gente pensar cada vez mais nessa rede de apoio que passa não só pelas organizações, mas também pela família também, nessa rede de suporte, né? Então é algo fundamental, né? É um pouco do que a Ju trouxe, né? Uma parada que é muito estrutural, e nossos programas, por mais que a gente consiga atender muita gente, com parcerias com Stone, com outras grandes empresas, a própria Stone também tendo outras parcerias, investindo pesado nisso, a gente sabe que o problema ainda é muito maior do que isso. Eu, ao contrário do que muita gente prega nesse terceiro setor, no universo de impacto social, de que a gente está salvando o mundo, eu acho que a gente tá tentando, mas acho que o que a gente faz, na real, é
aliviar alguns problemas de algumas pessoas especificamente. E quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando de colocar dinheiro na mão dessas mulheres. E aí eu acho que elas têm essa possibilidade de sair de um casamento que está ruim, que às vezes ela sofre algum tipo de violência, de melhorar a condição de vida da família. Então, eu acredito muito que colocar dinheiro na mão dessas mulheres já é transformador, sabe? Realmente já faz com que ela possa ter outros olhares, ter outras possibilidades e conseguir sair de várias situações de abuso. E uma coisa que a Diane trouxe, que acho que entra tanto no que é a jornada de maternidade quanto a jornada de empreendedorismo. Estava refletindo nisso vindo para cá. São duas jornadas que elas costumam ser solitárias. Tipo, quando você se torna mãe, tem um momento ali em que só depende de você. Você pode ter rede de apoio, mas tem algumas coisas que só você vai conseguir fazer. Mesma coisa acontece para o negócio, né? Vai depender de você, você é o protagonista. Você pode ter parceiros, você pode ter produtos que funcionam, você pode ter várias coisas, mas depende de você. Então, é fácil a gente se deixar ir para que essa se torne uma jornada solitária. Quando a gente monta algum programa, monta uma estrutura para que se crie uma comunidade, para que você encontre uma rede de apoio nisso, nem que seja só para compartilhar a experiência, sabe? Você ajuda a pessoa a abrir a perspectiva, a não se sentir mais tão sozinha. Então, é um perfil que a gente vê muito das mães empreendendo e que essa criação de comunidades, esse esforço que a gente faz para a criação de comunidades, ele vem como um alívio nas duas jornadas, né? Ele vem como um alívio para quando você está empreendendo, para você enxergar possibilidades, às vezes, que estão fora do seu radar, quando você está ali sozinho, só olhando para o que é o caminho e as demandas que vão chegando e vão te engolindo e etc e tal. Mas que pode acabar sendo uma jornada para você encontrar parcerias para maternidade também, né? A gente vê isso bastante dentro dos programas. Quanto mais a gente aprofunda nessa jornada de autodesenvolvimento, de trilhas de formação socioemocional, mas a gente vê essas redes se formando, às vezes entre as próprias beneficiárias, às vezes a beneficiária encontrar uma organização que vai poder oferecer uma atividade de contraturno para o filho, ou que vai direcionar para uma creche adequada, ou que vai direcionar para um tratamento que ela não tinha conseguido encontrar sozinha. Total. Então, a gente promover essa criação de comunidades é uma coisa que a gente acredita bastante também. Boa, Ju, perfeito. E a gente passou um pouquinho do tempo desse bloco, mas eu tenho uma pergunta que eu quero muito fazer e a gente passa um pouquinho mais, a gente vai se reorganizando aqui. Porque a gente está falando muito de como é importante a inclusão produtiva para as mulheres, para a população negra, e a gente está vendo um movimento global indo contra isso agora, né? A gente teve um aumento muito forte de pauta ESG e de um movimento global indo nessa direção agora com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos. Isso mudou bastante e as empresas estão indo numa direção oposta a isso. Eu queria entender algumas coisas aí de você com seu olhar mais estratégico também para a gente discutir um pouco sobre isso. Porque, primeiro, que eu tô vendo é muita empresa pulando fora do barco agora. O que me faz pensar que, nunca foi uma estratégia realmente enraizada para a empresa atuar nesses segmentos ou conseguir realmente criar produtos ou criar impacto real para essas pessoas. Então, tô vendo elas pulando meio fora. E ao mesmo tempo, tô vendo que quem tem um posicionamento firme com isso tá mantendo esse posicionamento mais firme, batendo o pé e falando, não, é isso mesmo. E eu queria ouvir um pouco de você sobre a importância disso ser atrelado à estratégia do negócio, sabe? Porque quando tá enraizado, quando tá atrelado à estratégia do negócio, não vai ser uma mudança política que vai fazer com que você vá conforme os ventos ali. Então, queria ouvir um pouco de você sobre isso e queria entender, assim, sua visão enquanto head do Instituto Stone, mas também enquanto Ana Júlia, que tá aqui com a gente batendo esse papo. Acho que começando na pessoa física. Boa. Eu fico super empolgada de que quando eu fiz essa transição na minha carreira, de sair de uma organização que estivesse na ponta para vir para um instituto empresarial ou para vir para uma empresa olhando para a responsabilidade social, essa empresa foi a Stone. Justamente por um pouco do que eu contei antes, né? A Stone, ela já nasce com um propósito social, ela já nasce olhando para o empreendedor que não tinha necessidade atendida de alguma forma e ela segue nessa estratégia ano após ano. Então, começou olhando para o pequeno, depois de um tempo foi lá, lançou um produto que fizesse mais sentido para os autônomos, a gente vai olhando para essas parcelas de mercado que não têm o acesso à inclusão financeira de uma forma plena, né?
E é por isso que desde o começo tem uma conexão muito forte com o negócio. Quando a gente olha para a educação de jovens talentos, também tem uma frente que é muito estratégica para o negócio, mas empreendedorismo ainda mais, né? Sim. Muito forte. E a gente tem visto esse movimento de perda da relevância da pauta de ESG, de uma certa forma. Acho que é uma coisa que lá dentro, no time de impacto e sustentabilidade, a gente tem conversado bastante. É uma coisa que preocupa a nível do mercado, qual a direção que o mercado está tomando, mas a gente sempre recebe muita segurança de dentro da empresa de que essa é uma pauta que faz sentido, de que essa é uma pauta que merece mais atenção, de que o mercado está indo por um caminho, mas isso aqui está tão emaranhado no que é o que a gente faz, o que é o negócio, que não tem volta, sabe? É para onde a gente vai. É claro que tem alguns momentos em que a gente precisa separar o que é estratégia de negócio, o que é estratégia filantrópica e qual que é a governança dessas duas partes se conversarem, né? Mas fico feliz de ver também as evoluções que a gente teve nos últimos anos, de conseguir concretizar um instituto, de a gente ter uma estrutura que pensa quais são os projetos que a gente vai apoiar, como que a gente conecta isso com cuidado com o negócio, até onde vai como filantropia, a partir de que momento que se torna estratégia puramente comercial e etc e tal. Mas eu fico misturada, assim, de preocupação com o mercado, felicidade de a gente estar indo no que a gente sempre acreditou, tipo, mantendo um posicionamento de qual a importância dessa pauta, porque ela não surge só a partir do instituto, ela surge junto com o negócio, a partir do que é o negócio, né? Perfeito. Então, esse é o nosso posicionamento diante dessa turbulência e de que isso é o que faz sentido pra gente, a gente vai continuar nessa direção. Que demais, porque eu vejo um monte de empresa discutindo, perdendo um tempo gigante, chorando as pitangas, né? Nem discutindo. Tipo, ai meu Deus, agora vai mudar tudo e não sei o quê. E sei lá, a gente foi em 2 eventos esse ano de negócios de impacto social e ONGs e tal. E a galera passa mais tempo chorando e reclamando da situação do que tentando de fato construir algumas possibilidades. Talvez seja porque não é muito recente, o baque ainda está muito acontecendo, mas bacana te ouvir e entender que esse contexto está muito enraizado com o que vocês fazem. Boa. Acho que tem um outro ponto sobre o papel dos multilaterais e dos investidores para o avanço dessas pautas, né? Sim. Falando da Estônia em específico, a gente teve alguns acordos nos anos anteriores, no ano passado, ano retrasado, com bancos de desenvolvimento, que está na mídia, sobre DFC, sobre oportunidade de crédito para mulheres, em que a gente olha para o que são os programas de responsabilidade social para dentro da empresa. A gente é cobrado por isso também. Sim. E acho que é importante ter essa cobrança da sociedade, essa cobrança da parte dos investidores. Então, a gente traz, inclusive, nessas negociações, no avanço desses programas mais comerciais, sobre o que é o trabalho que a gente faz enquanto instituto, enquanto responsabilidade social, projetos voltados para o desenvolvimento da sociedade como um todo. E isso tem uma relevância estratégica muito grande para o negócio também. Então, tá nessa integração com o que é a área de tesouraria, a área de estratégia de uma forma mais ampla dentro da empresa, uma coisa que é bem importante pra gente também. Boa. Muito bom, Ju. Bom, então estamos aqui com a Ana Júlia, do Instituto Stone, né, discutindo sobre educação, investimento social, como isso tem transformado, né, a vida de pequenos empreendedores. E é sempre muito bom te ouvir, Ju, e relembrar mesmo da sua história. A gente discutiu bastante, né, sobre isso no primeiro bloco aqui do nosso podcast, né, e lembrar mesmo dessa trajetória, como que você foi dando cada passo e vendo você se apropriando cada vez mais das estratégias da organização. Então, compartilhando aqui, vejo você como uma inspiração também para mim, nesse exemplo de liderança, de autoestima. Imagino o turbilhão de coisas que você passou nos últimos anos para chegar nessa posição. Então, muito bom te ouvir. E aproveita você que está aí nos ouvindo também para curtir aqui o nosso podcast, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para receber as notificações de novo episódio. Então, aproveita para a gente poder estar junto nessa jornada e também você acompanhar Empreende Aí nas redes sociais. No Instagram a gente está como Empreende Aí Oficial. As redes de Ju e Instituto Stone também, se quiser compartilhar, pode ser uma boa.
Eu pouco uso, pra ser sincera. Acho que o que mais uso, assim, pra compartilhar algumas oportunidades ou ideias legais é o meu LinkedIn, que é Ana Júlia de Oliveira Sartori. E no Instituto a gente está num processo aí de estruturar a comunicação, então vale seguir a Stone, que é a @Stone no Instagram também, que tem bastante coisas para empreendedores. Boa. O Instagram da Ju é só post de viagem quando ela faz viagem. Ela é low profile e blogueira de viagem ao mesmo tempo. Dois extremos. Ao mesmo tempo. Identifico. Não, muito bom, muito bom. Não, só reforçar, né? Pelo amor de Deus, dá o like, né? Pelo amor de Cristo, toda hora tem que falar. E toda hora vocês falam isso? Sim, porque vocês não dão like. Se você der o like, a gente não tem que falar toda hora e repetir isso infinitamente. Então, vamos junto aí com a gente pra fortalecer isso, chegar em mais gente. Acho que vamos falar agora um pouco sobre as conexões da Empreende Aí e da Stone. Queria entender um pouco com você como que é o seu olhar aí do lado de vocês, dessa conexão entre o Instituto Stone, entre Empreende Aí. Contar um pouco também do que a gente já conseguiu construir junto. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar que a gente construiu em parceria, mas queria que você falasse um pouco também. E falar sobre a importância que tem a gente conseguir levar a educação para os empreendedores populares. Porque a gente sabe que muitas vezes é muito difícil chegar a uma educação empreendedora de qualidade para os empreendedores das periferias. A gente vê cada vez mais programas surgindo, mais atores entrando, mas ainda é muita gente para ser formada. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre seu ponto de vista sobre essas questões. A gente fala que investimento social já trouxe um pouco do que essa fórmula, entre aspas, que a gente acredita que funciona muito bem, que é desenvolvimento de autoestima, rede de apoio, formação socioemocional, mais um conteúdo de gestão, empreendedorismo, que quando a gente começa a empreender, ainda mais se for numa situação de você começar a empreender porque precisa, né? Normalmente você não teve acesso a esses conteúdos antes. E quando a gente descobriu a Empreende Aí há 3 anos atrás, mais ou menos, 4, Por aí. Uma coisa que chamou muito a atenção era essa proposta de trazer um conteúdo que ele é profundo, que ele vai tratar de vários temas do negócio. O empreendedor, ele precisa ser muito multidisciplinar, né? Entender de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Sim. E aí, quando a gente vai ver quais são os conteúdos que tem disponível na internet, um acesso mais fácil de você encontrar o conteúdo, né? Aí não é acessível em linguagem. Então, a gente vê muito essa linguagem de faculdade de administração, que você deve ter passado também. Passei. Né, Foi daí um pouco que veio a ideia de traduzir os conteúdos. Eu falava, que cacete que vocês estão falando, irmão? Fala português, alienígena. Então, São muitos termos em inglês, muita sigla, muito termo inventado, coisa que fica difícil de você lembrar e absorver. E ainda mais se você não teve inglês, se você não fala inglês, tipo, vira um grego. Que é a maioria da população, e não é nem só periférica, não. A maioria da população não fala. Então, essa proposta de trazer traduzido, né, de uma certa forma, total. Foi uma coisa que, a princípio, chamou muito a nossa atenção. E durante esse tempo que a gente tem aí de parceria, acho que tem outras sacadas que vocês foram tendo que também fizeram muito sentido pra gente. E enquanto vocês iam desenvolvendo a estratégia de vocês, a gente ia desenvolvendo a nossa, trocando figurinha, então tem muita sinergia envolvida. Acho que uma delas é sobre ainda esse ponto de criação de comunidade, de você aproveitar o que é o saber intrínseco de uma comunidade, de uma pessoa que tem uma vivência diferente da sua, né? Então, vamos fazer um projeto em Salvador, mas vai a gente aqui da Zona Sul de São Paulo para falar humano, não sei o que, falar do nosso jeito, não vai colar tanto, o pessoal vai receber como se fosse do deles, né? Mostrar barril, né? Como Exato. Então, ter alguém que saiba trazer de uma forma que é mais natural para aquela comunidade é uma sacada muito legal. E que vocês tiveram, a gente foi vendo em outros programas acontecendo também, que a gente hoje absorve para o que é a nossa estratégia de forma geral. Tem um outro ponto que eu acho que é bem bacana, que é sobre a gente digitalizar as coisas. Então, a gente conseguir ter um acesso maior, um alcance maior de pessoas através da digitalização de conteúdos. E que aí é uma parte até um pouco difícil a depender do que é o público que você está olhando. Se você vai para uma vulnerabilidade muito grande, que é o caso de alguns dos nossos projetos, fica mais difícil, que aí tem também uma barreira de inclusão digital, né? Mas
conforme a gente vai evoluindo, é a mesma coisa que o Pix que a gente não tinha, hoje todo mundo tem, a gente vai chegando num nível em que a sociedade vai se incluindo digitalmente mais também, então vai ficando cada vez mais acessível de forma geral, né? Acho que essas são algumas das coisas que a gente foi observando no decorrer dos anos aí, que tem uma sinergia muito grande com o que a gente acredita e para onde a gente quer caminhar. Ainda estou em todos os grupos de WhatsApp que a gente tem, todas as turmas formadas. Boa. E eles estão sempre lá entre os primeiros. O Gusta, o pessoal da comunicação, sempre mandando alguns avisos, algumas oportunidades. Então, isso também é, de certa forma, uma criação de comunidade, né? Um jeito Sim. de você manter o pessoal ali ativo, trocando. E a gente vê alguns empreendedores que foram formados lá em turmas passadas e que hoje eles estão como multiplicadores de conteúdo, ou que eles mantêm uma comunidade de empreendedores ali que estão no mesmo nicho, e tudo isso a gente acha muito, muito incrível, assim. Não, é sensacional, é sensacional. Você tá falando que tá nos grupos, deve ser uns 5, 6. E eu tô pensando aqui o que a gente também tá em todos, só que é tipo uns 100, 120. Então, quando o Gustavo manda essa mensagem, a gente manda pra todo mundo, o celular dá uma bugada. Até você achar as conversas que você tava tendo antes, demora um pouco, mas eu entendo. Tem uma mensagem assim da mãe, meio perdida, tipo, ai meu Deus. Aí começa a entender mesmo o comportamento de WhatsApp. Não, é difícil. Mas muito bom, assim, a gente retomar um pouco, né, desse processo da parceria, porque isso sempre foi uma parceria, assim, muito produtiva para nós também, assim, né? Acho que inúmeras trocas, não só do ponto de vista da execução do programa, mas também de legado para a Empreende Aí. Então, a gente teve a oportunidade, né, de desenvolver alguns processos que a gente usa até hoje, como a automação ali da seleção, né, dos cursos. Então, a gente passou a receber mais de 1.000 inscrições em determinados momentos. Então, eu lembro da gente criando as palavras-chave, né, com a ajuda também de outras pessoas do time. Então, esse processo a gente usa até hoje. As provocações também de planejamento estratégico, a gente conseguiu desdobrar e avançar nos últimos 2 anos, então a gente está numa versão mais refinada ainda, porque é um processo de longo prazo, né, o planejamento, ter essa visão estratégica. Trazendo o time junto agora para participar do planejamento estratégico também. Então, é um legado que permanece, né? Então, muito bom e poder lembrar de toda essa colaboração mesmo que foi construída ao longo do processo, né? E aí você estava trazendo, né, sobre as histórias, sobre, né, o que impacta, né, e a transformação acontecendo. E aí a gente, justamente pensando nisso, construiu aqui um quadro chamado Solta a Voz, que é justamente os ex-alunos, os empreendedores, trazendo, né, uma percepção, um depoimento de como foi a jornada, e a ideia é que a gente possa ouvir aqui juntos, né, um relato desses empreendedores e poder discutir um pouco desse impacto em cima, né, desse relato pessoal aí dos empreendedores, né, Luiz? Boa, vou pedir só pra gente colocar os fones, pra gente poder ouvir a empreendedora e pedir pro pessoal da técnica soltar a voz. Ai, meu Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou da Bendita Criativa, papelaria e estamparia personalizada. E eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha experiência com o Empreende Aí. E eu digo, assim, com total convicção que foi, assim, um divisor de águas para a minha vida e para o meu negócio. Foi nesse momento em que eu consegui enxergar que eu não era apenas uma mulher trabalhando em casa, mas que eu era ali, sim, uma empreendedora e que eu tinha todo o potencial para poder crescer e usufruir do empreendedorismo. Eu tenho muito a agradecer. Foram aulas incríveis em que realmente abriu os nossos olhos para a gente conseguir enxergar além do que a gente achava que estava fazendo ali. E hoje, né, eu tô aqui com a minha loja física, que foi uma das minhas metas, graças ao Empreende Aí. Estou muito feliz. Os negócios, graças a Deus, também estão crescendo, ainda colocando em prática tudo que aprendi durante as aulas. É um programa incrível, que eu tenho muita sorte de ter encontrado. Eu só tenho a agradecer, porque foi uma experiência incrível, única. Se pudesse, acho que todo mundo tinha que ter esse tipo de conhecimento. Então é isso. Muito obrigada, Empreende Aí, e até a próxima. Gente, a Tamires com loja física! Que legal! Parabéns, Tamires, se estiver vendo esse negócio. Tem que ver, tem que estar vendo, como assim? Por favor, vamos mandar esse link para Tamires.
E é isso, né? O empreendedor dando um passinho de cada vez, né? E eu acho que é muito da nossa jornada também, né, Luiz? A gente Sim. começou pequeno, somente os dois, e foi crescendo com o time. E é um processo natural, né? O crescimento dos negócios, quando bem estruturados, e aí, falando da importância, né, da educação, de acesso a mercado, a crédito, que são outros pilares essenciais para a gente conseguir empreender, né? A gente vai conseguindo trazer esse momento e essa segurança para os empreendedores, né, poderem atuar. Total. E a Tamires é uma empreendedora que foi apoiada em um programa que a gente fez em conjunto com vocês. Queria entender qual é a sua sensação ouvindo esse relato, ouvir um pouco do crescimento da Tamires, que é um exemplo das centenas de empreendedores que a gente formou em conjunto. Queria te ouvir um pouco. Cara, a respeito. incrível, é incrível, é incrível. Eu fico muito feliz porque vai passando o tempo e a gente vai acompanhando a trajetória desses empreendedores, né? Teve alguns casos de eu visitar a casa de algum empreendedor que passou pelos nossos cursos e aí a pessoa fala, então, aí aqui eu vou pegar e eu vou fazer uma parede, daí eu vou levantar um negócio aqui, vou comprar uma cadeira, e aí passa um tempo, você volta pra visitar e tá tudo feito. E aí você fica, gente, que coisa incrível. A galera tem uma visão foda. É impressionante, impressionante. Então, eu fico muito feliz. É muito gostoso, é o que faz... tem muita coisa que faz valer a pena, assim, mas acho que esse é o principal, é o que faz valer a pena o trabalho que a gente faz, o esforço de backstage, assim, de estar atrás do palco. Às Total. vezes eles nem sabem que a gente conhece a história deles e tá torcendo individualmente ali. Mas a gente tá e tem mais um pessoal. A Tamires, ela foi mentorada por uma pessoa da Estônia. A gente sempre vê esse pessoal torcendo pelos empreendedores também, acompanhando as conquistas. Então é muito gratificante, fico muito feliz e empolgada pra mais. Vai que vai, Tamires. Boa. A gente sempre tem essa sensação, sabe? De que essa conexão com o empreendedor, esse contato com o empreendedor é o que faz valer a pena. Porque tem dia que, olha, ficar só atrás do computador, vendo planilha pra saber se vai Fechar dar a tudo conta. certo, se as contas vão fechar. Se tá funcionando, vai funcionar. Funcionou por 10 anos, funcionará por mais vários 10 anos. Então, mas é isso. Acho que quando a gente vê o empreendedor, é quando se fala, tá, é por isso. É por isso que a gente tá fazendo tanto trabalho no dia a dia. Não, demais, Ju, demais. E é incrível a gente poder ter parceiros que a gente confia muito para ter esse resultado, sabe? Então, vocês estarem há 10 anos nessa, ver o desenvolvimento da Empreende aí nos últimos 3 que eu pude acompanhar, é também muito gratificante de ter encontrado essa parceria. Parabéns pelos 10 anos de Empreende aí. Muito obrigada. Valeu demais, Ju. Pois é, momentos de celebrar, sempre importante, né? Às vezes a gente fica tão focado mesmo só no trabalho, que às vezes a gente esquece, né, de celebrar. E eu acho que isso é uma marca super importante, né? Mostrando o quanto que a Empreende aí se consolidou em inúmeros desafios, né? A gente cresceu pelo próprio faturamento, né? A gente poderia ter acessado investimento, mas a gente decidiu não. Que, enfim, essa seria a melhor estratégia para nós. Então, acho que é isso. E a gente vai compartilhando e dividindo, né, aquilo que a gente foi conquistando também com os nossos. Acho que é sobre isso também, esse movimento, né, Luiz? 100%. Bom, e aí, olhando, né, na perspectiva do empreendedorismo, né, 60% desses pequenos negócios, eles fecham antes dos primeiros 5 anos, assim, essa é uma estatística do IBGE. E aí, Ju, na sua opinião, quais são esses principais erros que levam esse número e como que a gente pode evitar que esses negócios, né, quebrem, morram nesses 5 primeiros anos, assim, dentro dessa construção e do que você tem observado, tem caminhos assim que a gente possa apoiar ou que os empreendedores devam evitar para não chegarem, né, nesse momento? E acho que até os dados que vocês têm acesso, né? Vocês têm um universo de dados através dos produtos mesmo de vocês, né? Então, como, óbvio, não é para abrir os dados, mas analisando isso e tendo esse olhar, como que você visualiza essa situação? Eu acho que essa é uma outra questão que tem algumas respostas que são mais macro e aí fogem um pouco mais do controle do empreendedor. Uhum. E tem as questões que estão dentro do controle. Eu prefiro sempre focar no que está dentro do nosso controle. Que né? já é bastante coisa, já é bastante difícil. Bastante coisa, exatamente. Então, a gente costuma ver, pelo menos dentro desse perfil de empreendedor que a gente está mais próximo enquanto instituto, uma falta de acesso à informação. São muitos os temas, é muita coisa para fazer. Às vezes a pessoa abre o negócio sem ter nem noção do tanto que ela vai ter
se dedicar para aquilo. Abre achando que vai ter que trabalhar menos. Eu vou me livrar do chefe, eu vou ter horário flexível, isso e aquilo. Tem todas essas partes boas, Sim, cinzas. vou me livrar do chefe, agora eu vou ter 10, um para cada cliente. Vou ter horário flexível, agora eu posso trabalhar até meia-noite. Olha só que legal. Brincadeira, gente. Podem empreender, é super legal, funciona. Vale a pena. Tem os mitos. Aquele, né, que faz o joga contra, mas tem os prós, a gente chega lá. Tem uma frase que eu levo pra vida que é justo que muito custe o que muito vale. Muito então, boa. você ter esse retorno de você construir um negócio seu, de você Sim. construir um legado, acho que é justo que muito custe também, né? Total. De novo, mesma coisa que maternidade, né? Só tô monotemática, mas enfim. Justo. Acho que a gente começa, às vezes, uma jornada de empreendedorismo sem ter noção de tudo que aquilo vai abarcar. E aí, você ter uma falta do que é essa trilha é muito complicado. Você não sabe muito bem para que lado ir. Então, você ter acesso à educação, você ter acesso a referências, você ter acesso a produtos que te atendam, são coisas que vão fazendo bastante a diferença na trajetória desse empreendedor, né? É claro que tem algumas coisas que elas são mais basilares em termos de profundidade de conteúdo, assim, então você conseguir se organizar, você conseguir anotar ali o que entra, o que sai, às vezes é uma coisa que fica confusa, que você não consegue aplicar no dia a dia, você até sabe que precisa fazer. Sim. Mas aplicar, né, colocar em prática são outros 500. Isso sou eu tentando explicar fluxo de caixa pra minha mãe, tem 13 anos. Mas sim, eu já consigo explicar pra 6 mil pessoas, mas pra minha mãe não consigo. Mas vou conseguir. Casa de ferreiro, espeta de pão. Demais. Desculpa te expor, mãe, mas é isso. Mas tem algumas coisas que elas são mais do começo dessa trajetória, então nesse momento em que o negócio costuma quebrar, e que a Empreende Aí sabe mais do que eu, inclusive você sabe mais do que eu, de quais são esses gatilhos para o negócio ter uma vida mais longa, né? Ele conseguir chegar numa trajetória de sucesso. E aí tem algumas coisas que são simples, tipo você separar a sua conta de pessoa física da conta de pessoa jurídica. Quando a gente começa mais por necessidade, a gente começa, sei lá, vou começar a vender um bolo de pote que eu faço na cozinha da minha casa. A facilidade de alguém ir lá e pegar o ovo do estoque que é do negócio e não da sua casa mesmo, você vai se perdendo nas contas, sabe? Então, você ter ferramentas que te ajudem, você ter acesso a conteúdo para você entender por que isso é importante e você trabalhar o seu comportamento também para você colocar no dia a dia aquilo que você está aprendendo na teoria, acho que já é um bom começo, assim, para você, enquanto empreendedor, às vezes numa trajetória que começa muito sozinha, né? Conseguir tirar do papel, conseguir dar esses primeiros passos. E uma outra coisa que eu vejo com muita frequência nos programas que a gente apoia é sobre não se fechar. Então, não passar a olhar pessoas que trabalham também com bolo de pote como uma concorrência e vai acabar, não sei o que, mas vocês poderem trocar conhecimento, Sim. se ajudarem sobre qual fornecedor está funcionando, qual não está. É uma coisa que acaba virando uma colaboração no lugar da competição. Então, quando a gente vê esse padrão de colaboração nos programas, no lugar de um padrão de competição, a gente costuma ver mais sucesso, até a nível individual, geração de renda, etc. e tal. Eu acredito que quando a gente constrói qualquer coisa para funcionar muito bem, ela precisa ter as duas coisas andando junto, sabe? Colaboração e competição. A gente compete em alguns momentos e colabora em alguns momentos. Compete em alguns momentos e colabora em outros. Até quando a gente vê sistemas mais complexos, países, os que mais evoluem, os que conseguem fazer as duas coisas. Porque tem momentos que a gente precisa competir e tem momentos que a gente precisa colaborar. Difícil é quem quer fazer um dos dois sempre, né? Geralmente acaba não conseguindo evoluir no ritmo que precisa. Então, acho que é muito importante você trazer isso. E acho que quando você fala de ferramentas, acho que a gente também tem alguns degraus ali para o empreendedor olhar. Então, às vezes, eu tenho muita dificuldade com Excel, não quero baixar um aplicativo para controlar minhas finanças, minhas vendas. Começa no papel, começa na planilha, começa no caderninho ali que você vai anotando. Acho que o importante é realmente ter esse controle de uma forma que funcione para você. Conforme o negócio vai crescendo, aí vai precisando entender um pouco mais. Aí não dá mais. Aí tem que ir evoluindo. E é isso, o negócio evoluir necessita que o empreendedor evolua junto. Né? E para isso o conhecimento, para isso as ferramentas, para isso os cursos que a gente executa. Falando de dados de negócio que você perguntou um pouco,
a gente costuma mapear um pouco do que são essas dificuldades do empreendedor conforme ele evolui, né? Legal. No começo da trajetória, a principal dor que a gente escuta de clientes é vender mais. E aí a gente vê muito o que é esse perfil de que precisa de uma geração de renda no começo. Você, sei lá, largou seu emprego para empreender, então Sim. você precisa fazer girar, né? Mas conforme o empreendedor, o negócio vai crescendo, a gente vê essas dores mudando também. Aí você começa a contratar uma equipe, você começa a ter pessoas que vão fazer as coisas mais operacionais no lugar que você evolui para uma dor de gestão de pessoas. Aí você vai deixando o caderninho de lado, vai tendo que ter um sistema um pouco mais robusto, você vai evoluindo para uma dor de ter sua contabilidade em ordem. Então, você vai exigindo mesmo que essa evolução do empreendedor conforme o negócio vai evoluindo, né? E a gente consegue ver isso se refletindo no perfil dos nossos clientes também. É bem interessante de misturar com essa estratégia de educação empreendedora para filantropia. Não, é ótimo isso, porque a galera acha que o empreendedor não estuda, né? E aí, na verdade, você tem que estudar o tempo inteiro para se atualizar do mercado, de novas ferramentas de vendas, novas ferramentas de finanças, novas ferramentas de gestão de pessoas. E cada hora que o negócio cresce, você tem que... Na verdade, você é a trava do seu negócio. Se você não consegue aprender mais, o seu negócio não consegue crescer. Então, é fundamental que os empreendedores continuem se capacitando e se formando. E aí, quando a gente fala disso, é um tema que eu gosto bastante, porque a gente vai, obviamente, pesquisar no YouTube, pesquisar no Instagram sobre empreendedorismo. E aí, nossa, parece que abre uma caixa de Pandora de maluco, assim. Da galera falando, vai lá, é só você tentar que você consegue. Todo mundo tem as mesmas 24 horas e... É só tomar um cafezinho que você consegue economizar. Esse aqui eu até... Vou até tomar um copo de... É água, não é o cafezinho, porque eu tô economizando. Mentira, não... Acorde cedo, tome um banho gelado, tem umas assim. Acordar cedo e tomar um banho gelado. A pessoa acorda 4 da manhã pra tomar banho gelado. Nossa senhora, 2 coisas que eu não consigo conceber juntas, assim. Mas, enfim, o que eu ia trazer é que realmente a galera prega muito isso de meritocracia, e que é só o empreendedor querer e ele consegue. Acho que você até falou, tem coisas que estão dentro do seu controle e tem coisas que não. Mas queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esse debate de meritocracia, e qual pode ser o papel das empresas, das instituições em minimizar um pouco esse discurso maluco, assim. Acho que tem mérito em várias atitudes das pessoas, mas o debate é sobre a bendita meritocracia, assim. Queria te ouvir um pouco. Eu acho que, dependendo do contexto, a coisa se torna mais ou menos complexa. E o que a gente costuma ver, principalmente desses criadores de conteúdo mais puxados para um coach, assim, é de não entender um contexto mais complexo. Então, essa é uma coisa que me deixa um pouco preocupada. Eu entendo também o que vem de uma boa intenção. A gente falou um pouco sobre você ser a trava do seu negócio, então você evoluir o seu negócio, você evoluir a pessoa jurídica ali, muitas vezes depende de você também evoluir enquanto pessoa física, de você conquistar disciplina, constância, coisas que são difíceis da gente desenvolver. E às vezes acho que algumas pessoas encontram uma forma de desenvolver disciplina tomando um banho gelado. Vou fazer um negócio... Não, eu prefiro outras formas de desenvolver disciplina. Sim. Cada louco com a sua loucura, né? Então, eu entendo o conceito de, tipo, é importante desenvolver disciplina, mas acho que é preciso adaptar para cada realidade. Existem outras formas de você desenvolver disciplina, de anotar todos os dias, tudo que sai, tudo que entra do seu negócio lá no caderno, no sistema, onde você for anotar, isso é uma forma de disciplina, né? Então, acho que existe essa intenção, mas é um pouco do que a gente falou sobre a tradução. Tipo, como que a gente adapta isso para diferentes realidades? Como a gente adapta isso para uma pessoa que às vezes o problema nem disciplina é, o problema tá em outro lugar. Tá numa falta de estrutura em relação a alguma coisa. Perfeito. Tá numa falta de referência, de ter outros... enfim, tá num contexto que é mais complexo, num contexto de ter mais responsabilidades, de ter mais situações apitando ao mesmo tempo, e aí você vai deixando a estratégia ser engolida pela necessidade, enfim. Então, acho que falta um pouco dessa referência meio que contrária, assim, de quem tá tentando se tornar uma referência, mas não entende o que é a referência daquela pessoa em específico, né?
Eu acho que quando a gente discute meritocracia, tem dois universos, assim. Um que é do mérito pessoal. E sim, todo mundo tem mérito pessoal por ter conseguido fazer, seja lá o que fez. Ser promovido no trabalho, construir um negócio, construir uma família. Tem um trabalho nisso, tem uma disciplina, tem uma persistência, tem uma disposição. E eu acho que isso é super válido a gente apoiar e, obviamente, reconhecer. Eu acho que o grande problema é quando comparam, sabe? Tipo, o Luiz que nasceu na periferia, a Jane que nasceu na periferia, com a pessoa que já nasceu herdeira. E, tipo, fala que, a gente consegue ter as mesmas coisas porque a gente tem as mesmas 24 horas no dia. Então, acho que fica essa discussão, pra mim, o grande... E aí, eu acho que ela também tenta, de alguma forma, invisibilizar a discussão sobre você também ter responsabilidade sobre a sua vida. Você também precisa de disciplina. Não é só porque você veio de uma condição mais difícil que você não precisa ter o seu esforço, se dedicar mais, estudar mais. Realmente vai ser mais difícil, trabalhar mais. Então, acho que da forma que a discussão tá posta, ela Padroniza destrói uma tudo. coisa que não é padrão, E né? destrói tudo. Aí faz comparações que não fazem sentido. E aí, para algumas pessoas, tira essa autorresponsabilidade que é necessária também para o tanto que a gente falou aqui de ter que estudar para empreender, de ter que continuar estudando. Se tira isso, também dificulta para a pessoa que ela consiga ter algum tipo de ascensão social, que ela gere mais renda, que ela tenha uma inclusão produtiva mais rápida, às vezes. Então, acho que essa discussão, acho que ela é interessante nesse sentido de, tipo, o mérito enquanto única forma de olhar a sociedade é loucura, mas a gente também não pode tirar o mérito pessoal das conquistas das pessoas, porque tem coisas que só depende de fato da gente, não é papo de neoliberal maluco, não. É porque, de fato, tem coisa que só você pode fazer por você mesmo, né? É super interessante. Você falou sobre comparação entre pessoas. E acho que é uma régua que ela não faz sentido mesmo. Você comparar uma pessoa, às vezes, é o seu vizinho. Teve uma realidade muito parecida com a sua. Mas é uma pessoa completamente diferente. Então, você ficar se comparando não faz sentido. E já se tornou até meio clichê, mas acho que vale a pena trazer que o que é uma régua justa de comparação? É você com você mesmo. Você como você de ontem, do mês E já é uma régua difícil. E já é difícil pra caramba, Sim. né? A gente não tem uma trajetória linear. Às vezes a gente dá uma bobeada em alguma coisa que já tinha evoluído antes. Aí volta e fala, deixa eu voltar pra isso aqui que tava indo bem antes. Mas essa é uma régua de comparação que faz mais sentido do que você simplesmente padronizar o que é a realidade de todo mundo e falar, deixa de tomar seu cafezinho que você vai conseguir investir. Tipo, não é sempre assim, não faz sentido. Total. E nessa perspectiva das desigualdades, você tem visto assim, um aumento do interesse das empresas em apoiar empreendedores populares? Ou você vê algo mais restritivo, com poucas iniciativas? O que você tem acompanhado assim, do ecossistema e do mercado de maneira geral? A gente sabe que o Instituto Stone tem feito seu papel, mas o que você tem observado assim, de empresas, né, do mercado? Existe esse olhar, essa preocupação também ou não? E acho que vai até uma comparação entre o momento que o SG estava mais alto e agora que está mais... Estão renegando um pouco mais. Eu tenho visto algumas iniciativas que de fato estão sofrendo. A gente vê algumas empresas que estão passando por essa turbulência do que é o questionamento da onda ESG. E acho que vamos apertar os cintos, vem uma turbulência por aí, aparentemente, né? Mas, por outro lado, eu tenho visto aquilo que você comentou, Luiz, de que tem algumas empresas que têm um posicionamento muito claro, muito sólido, muito conectado com o que é o negócio. E eu vejo cada vez mais expandindo o que são essas conexões de negócio com modelos empreendedores de trabalho, sabe? Então, às vezes, não é nem sobre você começar uma ideia de negócio inovadora que surgiu da sua cabeça e você quer fazer aquele produto novo acontecer, mas é sobre você ter um modelo de trabalho que só depende de você, que você vai ter o seu CNPJ, que você vai fazer seus horários, que você vai ser seu chefe, mas você se aproveita de uma estrutura de negócio de alguma forma, né? E isso eu tenho visto algumas empresas trazerem com bastante força, assim, sobre como que a gente conecta esses modelos novos de trabalho com o que são oportunidades que já existem. E é interessante, a gente vai vendo como que evolui, é uma coisa ainda nova, né? Mas olhando para investimento em empreendedorismo, a gente tem
algumas iniciativas que são mais próximas, algumas que a gente vai acompanhando mais à distância, e fico feliz de ver essas mais próximas com posicionamento sólido também, com posicionamento de seguir investindo em empreendedorismo, de seguir investindo em programas que são de longo prazo, que são de fato estratégicos, né? Que tem um motivo maior para existir ali. Acho que esse é o grande diferencial da estratégia mesmo, né? Quando ela tá atrelada ao negócio, você vai, obviamente, adaptando ela, mas você não pega o que você desenhou e rasga e joga fora, né? Perfeito, perfeito. E é isso, né? Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, não deixe de acompanhar aí nas nossas redes sociais, Empreende Aí Oficial, Stone, também curtir aqui o nosso episódio, compartilhar para os amigos, os outros empreendedores, também se inscrever no canal, né, para receber os alertas de quando a gente tiver episódio novo ou conteúdos novos dentro do nosso canal também. Então, é sobre isso, né? Da gente estar conectado dentro dessa rede de empreendedorismo, não é isso, Luiz? É isso. E se você ainda não conhece a Empreende Aí, o que já é absurdo, você já devia conhecer a Empreende Aí, mas se você ainda não conhece a Empreende Aí, nós somos uma escola de negócios voltada para empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas, que já formou mais de 6 mil empreendedores e que só esse ano já tem mais 6 mil vagas abertas para formar novos empreendedores. Então, acompanhe aí nossas redes, a Jennifer acabou de divulgar, já dá um pause, não, dá um pause no vídeo não, espera terminar o vídeo, quando eu terminar o vídeo você vai lá nas redes e acompanha para você poder se inscrever, beleza? Bom, estamos aqui com a Ana Júlia, head do Instituto Stone, super parceira da Empreende Aí de longa data. E, Júlia, dentro da sua trajetória, construindo e causando bastante impacto, imagino que você tenha acessado histórias muito impactantes e que tenham marcado. Você conseguiria contar pra gente uma dessas histórias que representam bem o impacto? Se for do Instituto Stone também, acho que seria interessante, assim, que te marcaram e que trazem essa memória afetiva também? Cara, tem umas histórias difíceis, assim, que me marcaram bastante. E tem algumas de trajetória de sucesso que eu fui acompanhando, assim, que também me marcaram bastante. Acho que trazendo um pouco dos dois lados, assim. Mais recentemente, a gente tinha um costume forte de... Ainda tem, na verdade, só eu que não tô mais indo tanto, assim, eu tô deixando mais pro time, mas... de visitar os projetos na ponta. Então, projetos que têm aulas presenciais, em que tem ali um núcleo que recebe os empreendedores, de a gente ir lá conhecer os empreendedores. E teve um que eu fui visitar, que ficava em Jabotão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, numa comunidade que ela não tinha saneamento, exato, me faltou a palavra aqui, obrigada. É uma comunidade que não tinha saneamento. E a gente acompanhando de longe, a gente via que a evasão no curso estava mais alta do que a média. E sempre que tem alguma evasão nesse curso, a gente marcava lá o motivo. E a gente, preocupado que a evasão estava mais alta que a média, não sei o que lá, a gente foi presencialmente conhecer. E era uma comunidade sem saneamento básico e sem unidade de saúde também. E depois que a gente saiu da comunidade, a gente foi ver qual que era o motivo da evasão. E o motivo era a saúde. Então, a gente vai entrando no que são esses problemas mais estruturais. Essas coisas que acabam fugindo do que é um pouco da pauta, mas que elas entram diretamente no que é o resultado do que a gente está se propondo a trabalhar aqui, né? Mas dentro dessa visita, a gente conheceu alguns empreendedores e eles estavam fazendo um curso de manicure para uma turma de mulheres em específico, e a gente foi visitar a casa de uma dessas mulheres. E ela tinha uma casa super simples, assim, e na parte da frente da casa dela tinha um cômodo aberto, ainda sem telhado, sem janela, sem porta, sem nada. Ela descia todo dia para ir buscar água, não sei onde, voltar. E ela estava compartilhando com a gente esse sonho de empreender, sabe? Então, era basicamente uma tela em branco, ali, aquele espaço da casa dela. E ela falando, não, porque eu conversei com meu marido, e aí a gente vai comprar uma cadeirinha que eu vou colocar aqui na frente. Aí a gente vai fazer uma placa, e eu vou colocar que eu faço manicure de tal hora a tal hora, não sei o que lá. E era uma realidade tão difícil daquela comunidade, sabe? De não ter acesso a direitos básicos, né? Uhum. E ela encontra espaço para sonhar, mesmo assim, sabe? Então, essa foi uma coisa que, putz, me marcou muito, assim, de... Às vezes a gente tem tanto privilégio e fica reclamando e
ter esse lugar em que você tem espaço para sonhar mesmo diante da dificuldade, acho que é uma coisa que mexe muito comigo. Teve algumas situações em que a gente conheceu histórias parecidas, mas essa foi uma que ficou muito no coração. Eu lembro com muita frequência. E tem algumas que eu fui acompanhando mais no longo prazo, assim, não faz tanto tempo que eu visitei, eu não sei se hoje já está pronto esse salão que ela ia construir, né? Mas algumas que eu visitei, que eu conhecia mais longo prazo, que também me marcaram bastante. Uma delas foi de uma aluna da Empreende Aí, que a gente teve, que ela entrou no curso também com um negócio de beleza. E ela estava com uma renda específica. Passados 6 meses ela tinha dobrado, passado mais 6 meses ela tinha triplicado a renda dela. E eu lembro que ela teve uma conexão muito forte com o mentor, inclusive um beijo para o Rodrigo Eddington, que foi o mentor dela. Ela sempre trazia sobre como que ele ajudou a estruturar tal processo e que eles trocaram e deu um insight para ela e não sei o que lá. E a gente ia vendo esse resultado nos dados, né? E vendo a renda dela progressivamente melhorando. E ao mesmo tempo em que ela tinha o negócio dela, e o negócio ia para frente, e deve estar indo até hoje, faz tempo que eu não falo com ela, mas a gente via se comunicando por WhatsApp, ela fundou um projeto social em que ela ensinava as mulheres ali da comunidade dela a também traçar essa trajetória, né? E aí que entra um pouco do que eu falei da colaboração, que eu concordo contigo que tem que ter um pouco de competição também, faz parte do jogo, né? Não dá pra gente ser inocentezinho. Mas ela estava pegando o que foi o aprendizado dela, de saber fazer tranças, de saber cuidar de um cabelo afro, de ter um nicho específico ali. E dentro do que é essa comunidade específica, ela estava ensinando centenas de outras mulheres a fazer o mesmo para que elas também tivessem essa oportunidade. Então, além de ela ser incrível, de pegar a trajetória dela e fazer ir para cima loucamente, ela estava multiplicando isso para outras mulheres. E tem algumas pessoas que eu tenho como referências, assim, e ela é uma delas, a Elaine. Beijo, Elaine, se estiver vendo isso aqui, depois eu mando uma mensagem para ela. Boa. A gente tem que mandar um episódio pra ela também, pra ela poder assistir, né? Foi citada. Sim. Que minutagem? Isso tem que assistir o episódio inteiro. Assiste inteiro. Chegou aqui, oi, agora. Boa, Ju, bem isso. Mas é isso, histórias fortes, né, potentes, que vão marcando e que vão também nos dando forças para seguir nessa caminhada, né? Porque não é fácil, né, trabalhar com programas sociais, programas e projetos, né, voltados a empreendedorismo, geração de renda, educação. A gente também lida com os desafios diários aí. Então, acho que ouvir essas histórias trazem, né, um pouco dessa certeza de por que a gente escolheu atuar com isso, né? E fala dessa identificação que a gente tem com a atuação social, né? Então, acho que as histórias são esse momento que traz um quentinho no nosso coração para poder seguir adiante, porque temos inúmeros desafios no social espelhados no mercado tradicional, né? A gente não pode romantizar muitas das questões, né, dentro do ecossistema, então traz uma carga emocional, a gente ouve falar muito, né, também, acho que, enfim, o quanto tem crescido, né, o número de burnout também nas organizações, o quanto que o peso desse trabalho também, né, traz sobre a nossa existência, né, o nosso ser e o nosso emocional também, então... Trabalhar com o social acaba sendo uma coisa muito pessoal, né, então ao mesmo tempo em que tem esses momentos em que dá uma realização gigantesca de você ver uma coisa que você sonhou acontecendo. Tem muitos momentos de isso aparecer como uma revolta, como injustiça, com alguma coisa que você... que também te move de alguma forma, né? Apesar de ser um sentimento que ele é mais difícil de lidar, também é um empurrão para você fazer mais, para você ir adiante. Mas... tem que tomar cuidado com esse ponto do burnout de falta. A gente vai além do que deveria e tem que prestar atenção em si mesmo. Total. E assim, né, o empreendedorismo popular, ele tem ganhado força, né, isso Brasil afora, mas a gente tem muitos desafios ainda para olhar em perspectiva, né? E aí, Ju, na sua visão, assim, quais são esses próximos passos para esse cenário evoluir do empreendedorismo popular aqui no Brasil? Sobretudo, né, grande parte dos empreendedores empreendem por necessidade, para poder ter essa complementação do orçamento familiar. Então, qual que, na sua visão, são esses próximos passos para a gente poder caminhar enquanto um ecossistema empreendedor e olhando, né, para todas essas necessidades, né? Acho que esses próximos passos, eles
da parte do que eu acredito, né, do que eu enxergo de futuro, está muito conectado com o que a gente enxerga de futuro enquanto Instituto Stone como um todo. E vem 3 pilares, que são educação, formação de comunidades e acesso a crédito, acesso à grana, de fato, né? Acho que são 3 pontos que pegam no que são essas dificuldades de início de trajetória de um empreendedor, e que são pontos de virada de chave também. Às vezes eles se conectam, muitas vezes eles se conectam, tipo, para você tá apto a pegar um crédito, um microcrédito que seja, ou acessar um capital solidário, conseguir multiplicar isso, é importante que você tenha um mínimo background de educação financeira para você saber como eu falo de inglesar as coisas e acabo fazendo a mesma coisa. Você tem um mínimo de contexto de educação financeira para não ir tudo pelo ralo também, né? Você saber ter aquela gerência do dinheiro que entrou na sua mão. Então, essas coisas acabam se conectando em muitas frentes, mas acho que são os 3 pilares que eu e o time que está comigo no Instituto Stone, a gente acredita profundamente como próximos passos para a evolução do microempreendedorismo como um todo. Boa, tripé, né? Boa. A gente sabe que o empreendedor, ele muitas vezes tem que se virar sozinho, né? Então, você falou bastante de crédito, obviamente a educação empreendedora, educação financeira e também de comunidades, né? E aí, o Instituto Stone Empreende Aí tem uma série de frentes aí para trabalhar em cima dessas necessidades do empreendedor. Mas eu queria entender um pouco mais, assim, Ju, como que você acha que... E aí vou colocar a gente como todo mundo que trabalha em prol do micro e pequeno empreendedor, como que a gente pode colaborar para fazer algo que acelere a ascensão desse pequeno empreendedor, né? Que ele consiga gerar mais renda, que ele saia dessa situação de só empreender por necessidade. Como que você olha isso e quais as possibilidades da gente acelerar essa jornada desses empreendedores? E eu queria emendar com uma outra pergunta, de uso de tecnologia também. Como que a gente consegue ver o papel da tecnologia para apoiar esse pequeno empreendedor, tanto seja por uso do empreendedor ou o uso dos intermediários para apoiar esses empreendedores? Perfeito. Acho que da primeira parte da pergunta, que eu vejo como nosso papel é encontrar as potências, as sinergias que a gente tem para trabalhar. Acho que ninguém faz nada sozinho, ainda mais quando a gente está falando de setor social. Então, a importância da colaboração aqui é muito maior do que a da competição. Diferente de quando a gente está num negócio de segundo setor, né? Então, acho que essa sinergia, ela é super importante. E tem uma coisa que ela é muito intrínseca do que é a cultura da Stone, que eu acho que é essencial para a gente pensar esses próximos passos, que é a centralidade no cliente. E aí, cliente olhando para esses empreendedores que a gente apoia, né? Então, tá na ponta, é ouvir o que é a necessidade, é conhecer o dia a dia, conhecer o que são as dores, para que a gente consiga voltar e criar soluções que engatem mais, né? Às vezes, a gente fica de investidor social lá da Faria Lima, pensando soluções e não sei o quê, ou senão a gente vai crescendo um projeto social e aí é normal que você não consiga mais ter tanto tempo na ponta, que você fique mais no administrativo. Eu acho que essa é uma armadilha, sabe? A gente conseguir crescer e aumentar o que são essas sinergias e manter uma centralidade no que é a razão, no que é o cliente, no que é o beneficiário, no que é esse empreendedor, é o que garante que num mundo tão volátil como que a gente está vivendo hoje, a gente consiga se manter atual no que são as soluções. E aí, desculpa, qual era a segunda parte da pergunta? Era sobre tecnologia, mas eu queria só concordar muito assim, com o que você trouxe, porque às vezes a gente tem esse tipo de pergunta e a pessoa fala, não, porque a gente vai fazer tal coisa, não, porque a gente vai criar tal solução, e esquece de perguntar para quem vai usar a solução que quer fazer, o que precisa, né? E quando nos perguntam isso também, às vezes eu fico com a sensação que a pessoa quer uma resposta ultra mirabolante, de que a gente vai fazer algo megalomaníaco para salvar a humanidade. E calma, não é isso, sabe? Essas respostas, elas costumam ser muito mais para virar corte na rede social do que de fato uma resposta
realista, porque é isso, não tem como saber o que exatamente vai ser a Empreende Aí daqui 10 anos. Quais as soluções exatas que a gente vai ter para os empreendedores. A gente sabe que a gente vai criar soluções que eles precisarem para aquele momento da trajetória deles. Qual vai ser? Eu acho que aí tem muitas coisas que influenciam nisso, né? Então, quando você traz a resposta que a gente vai continuar focado no cliente, vai continuar focado no empreendedor e o que ele precisar a gente vai construindo e inovando junto, assim. Então, é algo que eu gosto bastante, porque eu acho que é bem realista, assim, sabe? E também me lembra uma frase do Emicida de uma música dele, que é: quando os caminhos se confundem, a gente tem que voltar pro começo. Se a gente tá no começo, que é o empreendedor sempre, a gente não vai nem se perder, não vai nem se confundir. Então, eu acho que isso é muito bacana, assim. Eu não sei se você queria complementar também com algum ponto, Jenny. Não, acho que é isso, né? E aí tinha essa questão da inovação, da tecnologia, né? Pra gente Perfeito. pensar aqui. Como a gente pode usar isso enquanto intermediário, como os empreendedores podem usar. Enquanto intermediários não, né? Enquanto atores que estão apoiando os empreendedores. E como eles também podem usar isso em benefício deles, do negócio. Antes de responder, Emicida, tudo na minha vida. Mas, enfim, acho que falando sobre tecnologia, a resposta ela acaba indo meio pro mesmo sentido. Assim. Acho que é importante, quando a gente pensa em inovação tecnológica, etc. e tal, a gente entender que a inovação ela pode ir para um caminho mais disruptivo, um negócio mais megalomaníaco, de você pensar, criar um foguete, vou para Marte, não sei, umas coisas loucas. Mas existe muita inovação que ela é complementar a um negócio que já existe e que ela às vezes traz mais resultado de uma forma mais rápida, mais acessível, mais barata para todo mundo do que você criar um negócio megalomaníaco do zero. Que é um pouco da trajetória da própria Stone, né? Não criou uma coisa totalmente nova. Pegou uma coisa que já existia, quando teve a oportunidade, foi ampliando isso. Então... Botou uma outra lente, um outro jeito de enxergar e foi tomando lugar no mercado. Total. Né? E eu penso que para o que a gente tem de futuro de tecnologia vai por esse caminho também. Olhando para um desses pilares que eu comentei com vocês, né, educação empreendedora, que a gente tem essa sinergia gigante, a gente tem olhado muito para o que é o dia a dia da pessoa que está lá empreendendo e como que é custoso para ela parar e assistir uma aula de 2 horas e etc e tal. Essa é uma dor que a gente enfrenta quando está falando com o público empreendedor, né? O que pode ser uma solução complementar para isso? A gente pensar conteúdos mais curtos, a gente pensar conteúdos numa plataforma mais acessível. A gente tem olhado muito para um conceito de microlearning, que são esses conteúdos, né, pílulas de conhecimento aos pouquinhos, assim, via WhatsApp, que é uma plataforma que hoje todo mundo tem no celular, né? Sim. Então, a gente conseguir pensar caminhos em que pega o que é o dia a dia desse empreendedor, que já está lá no WhatsApp de qualquer forma, que eventualmente ele vai ter uma pausa de 2 minutos, e aí ele pode aproveitar para consumir essa pílula de conteúdo, é uma solução que não é megalomaníaca, não é você criar a roda, mas você está adaptando o que já existe para a realidade de quem é a sua razão de ser, sabe? Da realidade do empreendedor. Então, eu enxergo muito o papel do desenvolvimento da tecnologia nesse sentido, em todos os pontos. É você entender o que é a necessidade do empreendedor e adaptar o que você tem, ou criar alguma solução nova que entre para essa realidade, né? De novo, batendo nesse ponto, mas olhando para comunidades, por exemplo. Acho que tem muita coisa para a gente explorar nesse sentido de construção de comunidades de empreendedores e que a gente vê muita troca de conhecimento acontecendo, que não precisa ser uma coisa unilateral, né? De ter um professor que está lá e vai passar para uma sala de aula o que é o certo, qual é o caminho e tal, mas é você compartilhar esse conhecimento intrínseco, esse conhecimento experimental do que um outro empreendedor que tem uma realidade parecida com a sua. Sim. Passou e aprendeu. E aí você aplica no seu negócio e aí você vê que funciona também. Aí você passa para um próximo. Então, ter esse compartilhamento de conhecimento, acho que é uma baita oportunidade que a gente tem para olhar no futuro também. Excelente, Ju. Excelente. Obrigado. Pessoal, a gente esteve aqui com a Ana Júlia, com essa conversa maravilhosa. Ela compartilhou muito com a gente sobre a trajetória dela, sobre as visões, sobre inclusão produtiva. Obrigado, Ju, pela participação. Se você quiser deixar um recado final, queria fica aí agradecer contigo. Vocês, dizer que vocês também são uma baita inspiração para mim enquanto lideranças, ver o que vocês construíram nesses últimos anos enquanto empreende aí, sempre voltando para esse propósito do empreendedor.
É uma coisa que me inspira bastante, que eu também quero conquistar na minha carreira. Tô, né, me esforçando para seguir nesse propósito sempre. Então é muito bom poder compartilhar a trajetória com vocês. E vida longa, empreende aí. Nós, né? E essa parceria também tão importante. Sempre um prazer estar com você, Ju, e as tratativas sempre muito, né, respeitosas, colaborativas. Isso faz total diferença também na hora de executar os programas na ponta. Então, agradeço demais toda a parceria. Por ter aceitado aqui o nosso convite também de poder trocar essas figurinhas com o nosso público. Agradeço a você também que está assistindo, né? Aproveita para poder se inscrever no canal e receber os novos episódios. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo. E aí vocês podem acompanhar Empreende Aí aqui, tanto no YouTube quanto também no Instagram, Empreende Aí Oficial, e também as redes da Stone. Não é isso, Luiz? É isso, pessoal. Só queria reforçar que a Ana Ju ganha essa canequinha, super bacana, é dela. Se você quer essa canequinha também aí, deixa nos comentários. Não tá à venda, não estamos sorteando, mas deixa nos comentários que a gente descobre se a gente vai ser bonzinho de fazer ela chegar até você. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.